Este dispositivo de medição combinado exclusivo da IASIS, composto por um espectrômetro infravermelho móvel NIR, a chamada parte Miro, e um espectrômetro de faísca patenteado, a parte SPAR, combina as vantagens de ambos os métodos de análise, em uma unidade portátil do tamanho da mala de um piloto. Com esta combinação de tecnologia, quase todos os tipos comuns de plástico, independentemente da cor, tamanho, estrutura como sólidos, filmes, grânulos e reciclados, bem como tapetes e têxteis, podem ser identificados, e elementos adicionais em aditivos, especialmente em retardadores de chama e enchimentos, podem ser detectados. O MyASPark vem com todos os acessórios e peças de reposição necessários. Existe uma alça de transporte ajustável para transporte e configuração seguros do dispositivo. Para o comissionamento, o cabo cinza de 2 metros de comprimento, que leva as duas pistolas de medição, é liberado de seus clipes de retenção laterais, desenrolado e então fixado diretamente nos suportes do cabeçote de medição à esquerda e à direita, ou pendurado lateralmente com a aba de borracha. Para o transporte, o manuseio é realizado na ordem inversa. A operação é possível através da tela sensível ao toque integrada de 10 polegadas e de um teclado PS2. Após ligar o dispositivo, o sistema de computador baseado em MISTOS inicializa diretamente no programa Miro. O sistema do espectrômetro NIR deve ser recalibrado inicialmente e de tempos em tempos. Para este rápido equilíbrio de branco eletrônico e óptico, basta travar a pistola de medição Miro no suporte esquerdo, ou pressionar manualmente o pequeno ladrilho cerâmico branco no cabeçote de medição até que a última mensagem do processo de recalibração ocorra. Para detectar plástico usando o método NIR, a amostra é simplesmente colocada na frente do cabeçote de medição da pistola Miro e a medição é iniciada pressionando o gatilho da pistola. Medições individuais ou contínuas podem ser realizadas em segundos. A exibição fácil de entender dos espectros NIR transformados na tela permite que os resultados sejam visualizados e verificados facilmente. O princípio básico da tecnologia NIR é a espectroscopia de reflexão difusa, na qual é utilizado o comportamento de absorção característico de diferentes tipos de polímeros nesta faixa espectral. A amostra de plástico é irradiada com luz térmica, e a luz refletida do ponto de medição é transportada através de um cabo de fibra óptica para o sistema espectrômetro desenvolvido pela própria empresa e analisada com um sensor NIR especial. A identificação de diferentes tipos de plástico, para ambos os métodos de medição, é o resultado do reconhecimento de padrões treinados, utilizando modelos de redes neurais especialmente desenvolvidos dentro de um banco de dados com múltiplas verificações cruzadas. O resultado do cálculo é uma lista dos tipos de polímeros mais prováveis com probabilidade entre 0 e 100%. Com materiais ou folhas transparentes, a pequena cerâmica reflexiva, convenientemente usada como um anel com um elástico, deve ser colocada atrás das partes transparentes para que a luz espalhada reflita melhor no cabeçote de medição. Ao medir filmes, uma distinção adicional pode ser feita para reconhecer também filmes multicamadas. Mudar para outros modelos de reconhecimento é fácil usando os símbolos correspondentes na tela sensível ao toque. Se a pistola de medição Miro for mantida na posição vertical, mesmo pequenas peças de plástico, como flocos, pellets, grânulos ou material reciclado, com tamanho a partir de 1 milímetro, podem ser facilmente identificadas. Para fazer isso, as partículas são colocadas no meio do cabeçote de medição. O foco é de aproximadamente 4 milímetros. Um mini plotter integrado imprime o resultado, incluindo a curva NIR. Uma interface USB permite a transferência de dados. No modo espectro do programa Miro, até 20 espectros diferentes podem ser exibidos e visualizados simultaneamente em cores diferentes. Operações como carregar, salvar, excluir e comparar espectros são possíveis usando os ícones na tela sensível ao toque ou usando o teclado. Além da aplicação padrão, você também pode desenvolver suas próprias aplicações de medição.
O princípio básico da tecnologia de faísca deslizante é a evaporação térmica de uma pequena parte da superfície plástica, usando uma série de faíscas de alta corrente definidas entre o intervalo do eletrodo em aproximadamente 1 segundo. Os componentes poliméricos e aditivos são vaporizados, fragmentados, ionizados e ativados no plasma de faísca para emitir radiação luminosa espectralmente característica. A luz da descarga de faísca é transmitida através de um cabo de fibra óptica transporto usando um espectrômetro de emissão de átomos especialmente desenvolvido e analisado com sensores CCD especiais. Para detectar plástico, a amostra é simplesmente pressionada no cabeçote de medição da pistola Spark, usando o processo patenteado de faísca deslizante, de modo que os 2 eletrodos móveis de tungstênio têm um contato firme com a superfície da amostra. A medição é iniciada pressionando o gatilho da pistola. Após 1 segundo, a tela mostra o tipo de polímero detectado e os possíveis ingredientes que ele contém. Ao medir materiais cinza, claros, transparentes ou pretos escuros, você também pode alternar para outros modelos de detecção para verificação cruzada, usando os ícones correspondentes na tela sensível ao toque. Se forem detectados elementos significativos, ou seja, aditivos relevantes para reciclagem, como retardadores de chama contendo cloro, bromo e fósforo, ou chumbo e cádmio como aditivos contendo metais pesados, o resultado da medição é exibido em vermelho. A detecção de aditivos é geralmente baseada na emissão atômica característica de um elemento aditivo, na faixa espectral óptica. As intensidades das linhas espectrais definidas são comparadas com valores limite predefinidos. Um item é detectado quando o limite predefinido é excedido. Esses valores L e D podem ser definidos individualmente. Com a calibração existente com amostras conhecidas do IASIS, a parte Spark do MyRASPark permite uma análise semi-quantitativa de conteúdos inorgânicos na faixa de concentração SAB de até 0,1%. Ao preparar a amostra de análise com a peça Spark, que é um método de medição de superfície e representa todo o material, é recomendado retirar poeira e sujeira ou tinta para não distorcer a medição. A superfície da amostra pode ser facilmente limpa raspando-a com uma faca para que o plástico real possa ser medido. De tempos em tempos, o sistema do espectrômetro de centelha flutuante para detecção do tipo de polímero deve ser recalibrado. Para este equilíbrio de branco eletrônico e óptico, a placa de referência incluída é simplesmente transmitida por rádio em 3 pontos diferentes com a pistola de medição Spark e o processo de recalibração é iniciado usando um ícone até que a última mensagem seja recebida. No modo espectro do programa SSS2, até 9 espectros de faíscas podem ser exibidos e visualizados simultaneamente em cores diferentes. A operação, como zoom e caminhada nos espectros, na faixa de comprimento de onda de approach 220 a 600 nanômetros, bem como visualização detalhada e comparação de intensidades espectrais em forma tabular, e outras funções como carregar, salvar e excluir podem ser feitas diretamente pelos ícones da tela sensível ao toque ou pelo teclado conectado. Além da detecção de plástico e de elementos, isso também possibilita o desenvolvimento de suas próprias aplicações de análise usando a espectrometria de faísca deslizante. O resultado da medição com quaisquer aditivos detectados também pode ser impresso usando o mini pláter integrado. Se acabar, um novo rolo de papel térmico pode ser inserido rapidamente. O MyRASPark, um dispositivo de medição de mesa único e transportável para verificar rapidamente todos os termoplásticos relevantes para laboratórios e indústria. MyRASPark, o dispositivo combinado para detecção de plástico, também para peças pretas, retardadores de chama e aditivos. IASIS, do principal especialista em detecção de plástico da Europa.